Olá pessoal, hoje eu vou estar lendo mais uma parte da história da Júlia para vocês. Então desde já agradeço a quem está acompanhando a história até o momento e peço vocês para curtir o vídeo se gostarem, se inscrever no canal quem não é inscrito ainda e ativar o sininho para não perder nada. Enfim, vamos lá para a história. A origem de nossa alma. Estudando sobre o assunto, compreendi aquela sensação de nostalgia que senti após ver as estrelas, pois muitas das constelações estelares são planetas em si, sendo uma união de planetas constituídos em uma forma de comunidade, geralmente. O que ressalta o porquê dos signos do zodíaco, por exemplo, dizerem tanto sobre os aspectos de nossas personalidades e serem tão relevantes para nos dizer também o que devemos melhorar e quais nossos possíveis desafios futuros. Sendo assim, estudamos sobre vários planetas e seus aspectos, onde realmente há planetas mais naturais e outros mais tecnológicos, também havendo distinção entre o, entre aspas, fuso horário de cada planeta. Assim, para entender isso de forma mais simples, podemos usar o exemplo de algum planeta onde quando se passa 1 minuto, se passam 10 minutos na Terra. Porém, essa distinção entre a Terra e outros planetas pode ser abismal. Isso reflete o simples fato de haver pessoas mais aceleradas, mas não ansiosas, pois há diferença, e pessoas mais calmas, além da própria energia feminina e masculina interferirem nisso. Mas há muitas pessoas que possuem um planeta de origem mais acelerado, por exemplo, como também aqueles que possuem origem mais calma, onde havia muito mais, entre aspas, tempo no planeta. O que existe faz mais sentido do que aparenta. No caso, nosso planeta de origem representa a origem ou ascensão de nossa consciência, existindo também nossa primeira família, da qual, se necessário, poderemos nos lembrar após muitas meditações constantes e conexão com o nosso espiritual. E para isso, enquanto encarnados, devemos pedir ao nosso mentor, o mentor espiritual, para nos ajudar neste processo meditativo, no qual não devemos ter medo das lembranças de nossa alma, pois há situações em que devemos nos perdoar por muitas atitudes, tanto nesta vida como em vidas anteriores, que podem ter ferido parte de nossa alma no passado. Porém, pela evolução, recomendo aceitar o passado e lembrar de experiências que podem auxiliar em nosso propósito hoje, se entendermos que fizemos o que estava em nosso alcance na época correspondente. E aqui uma explicação sobre o mentor espiritual, o mentor, enfim. É um espírito de luz, o qual ajudamos em vidas passadas e hoje nos orienta em nossa encarnação, mesmo que muitas vezes sem nossa percepção, nos auxiliando em nossa proteção espiritual, nos incentivando a maior conexão possível com nosso propósito na encarnação particular e em nossas lembranças de vidas passadas, além de nos auxiliar em trabalhos mediúnicos com sua amorosa energia de luz. Aí voltando para a história, né? Após isso, estudei sobre os conceitos de chama gêmea, alma gêmea e suas diferenças. Sendo assim, compreendi que eu e Felipe somos chamas gêmeas, o que seriam dois irmãos de origem espiritual e remete exatamente ao que minha mãe havia dito na época sobre almas gêmeas. Porém, ainda havia esse conceito no ambiente Porém, ainda não havia esse conceito no ambiente terreno, apenas o conceito de alma gêmea, o qual não diferencia muito de chamas gêmeas. A alma gêmea repete a divisão da alma em si que ocorre entre um casal na ascensão da consciência e seu planeta de origem, onde sempre ocorre o equilíbrio de força yin yang, assim como acontece no conceito de chama gêmea. Chama gêmea, por exemplo, remete a dois irmãos que vêm da mesma origem familiar. Já por outro lado, alma gêmea seria o mesmo que a divisão de uma certa alma, que não possui irmão de origem na família e, portanto, se divide em duas para equilibrar o mesmo conceito yin yang no âmbito social. Enfim, aqui uma explicação sobre yin yang. Força feminina e masculina, respectivamente, representada pelo budismo, onde envolve tanto nossa origem como nossa evolução durante a encarnação, pois um complementa o outro. Porém, vale lembrar que isso não tem a menor relação com o gênero sexual e sim com o tipo de energia. Energia feminina, ou yin, é mais calma e emocional. Por outro lado, a energia masculina, ou yang, é mais impulsiva e acelerada. Todos precisamos do equilíbrio dessas duas vertentes em nosso ambiente social para manter total harmonização nos relacionamentos adversos. Por conta disso, um casal que mantém uma pessoa que balanceia mais para a energia feminina e outra que balanceia mais ao lado masculino
que seria o Yang, na relação, equilibra essas duas energias e traz uma relação cada vez mais próspera, tendo em vista o equilíbrio. Mas desafios são importantes em qualquer relação e sempre haverá, ao menos alguns. Então, voltando para a história. Contudo, esses conceitos de chama e alma gêmea possuem diferença apenas na origem em si dessas duas energias espirituais, que durante as reencarnações se encontram geralmente como irmãos carnais ou apaixonados para manter esse equilíbrio nas relações no ambiente físico e social. Eles se reencarnam dessa forma para evoluírem juntos e apoiados um pelo outro até alcançar seu próprio equilíbrio dessas duas energias, sem a necessidade dessa relação durante vidas e vidas encarnadas. Portanto, ao chamas ou almas gêmeas se encontrarem de alguma forma nessas vidas, elas podem sentir uma profunda sensação familiar, assim como eu e Felipe sentimos em nosso primeiro encontro. Obviamente, há encarnações em que não se é irmão carnal ou apaixonado reciprocamente, mas ainda se encontrarão uma vez na vida de uma forma ou outra, mesmo sendo incomum esses casos em si. Voltando ao assunto sobre origem planetária, tentei meditar, mesmo que seja no plano espiritual, em meu quarto, e me concentrar na própria origem, o que me ajudaria a lembrar, além da minha origem, um pouco de minhas encarnações anteriores e o motivo para este meu propósito de vida. Entretanto, antes de realizar este processo, pedi sugestões ao professor Jefferson, que era o professor do curso moderado em questão, né? E se isso era possível mesmo enquanto desencarnado. Júlia, não precisamos do corpo físico neste caso, onde nos recordamos de nossa origem e passado. Na verdade, se torna até mais simples este processo enquanto se é desencarnado, ainda mais as colônias, que tornam o ambiente mais leve para meditação e concentração espiritual. Apenas devemos ter cuidado, pois geralmente todos nós temos encarnações em ambientes bem cruéis. Portanto, apenas aceite se ver algo relacionado a isso em seu passado e se perdoe por qualquer limitação envolvida no que você pôde ou não fazer na época. Além de perdoar e aceitar as atitudes daqueles ao seu redor, sejam amigos ou inimigos. Assim também terá a chance de curar quaisquer feridas passadas e, além disso, se precisar de ajuda, é só me chamar. Neste momento estarei à disposição. O professor elucidou. Ah, entendo. Caso necessário, chamarei, sim. Obrigado por seu esclarecimento, professor. Agradeci pelo apoio. Não há de quê. Torço para que essas lembranças me ajudem com algo, pois sempre se aprende algo importante nesse processo. O senhor diz isso porque já houve outros alunos que fizeram o mesmo, não é? Indaguei empolgada pela resposta. Exatamente. Na verdade, houve vários alunos que experimentaram este processo, pois o véu do esquecimento os apagou de suas memórias, e assim como você, eles também queriam lembrar de sua verdadeira essência espiritual. No caso, eu também já experimentei este mesmo processo, a fim de aprender mais sobre mim mesmo e, caso necessário, explicar mais detalhadamente como funciona esse estado meditativo e como isso nos auxilia na prática. Todos nós, professores, temos nosso planejamento de aula, mas temos o livre-arbítrio de acrescentar algo relevante, se assim for permitido pela coordenadora e os demais. Portanto, eles permitiram e concordaram com essa minha decisão, pois ajudava a tirar certas dúvidas mais específicas sobre o assunto. E eu não quero deixar meus alunos às cegas, ele me elucidou. Entendo, você é um ótimo professor, Jefferson. Aliás, todos os professores estudam dessa forma para sanar dúvidas e aprimorar o nível de ensino, indaguei curiosa sobre o assunto. Nesse caso, depende do que cada professor acha melhor. Sem falar que a maioria dos professores das colônias adoram ou preferem estudar no tempo livre. Porém, no planejamento de cada professor já possui o necessário a ser ensinado, e certos professores preferem não acrescentar tanto conhecimento nos estudos, ao ponto de acrescentar alguns dias de aprendizado durante o período estudantil ou letivo, sem necessidade, pois há certos espíritos que devem reencarnar em datas específicas e rapidamente para condizer com seu próprio planejamento na tal encarnação. Sem falar que não lembramos claramente destes conhecimentos quando reencarnamos. Então, se aprofundar demais para alguns professores pode não ser o ideal, levando em consideração sua forma de ensino. Por outro lado, há professores que preferem passar o máximo de conteúdo possível e esclarecer as possíveis dúvidas futuras durante seu convívio nas colônias, para que aproveitem ao máximo
desses estudos durante seus trabalhos nas colônias, disse ele, me esclarecendo. Eu já ouvi falar sobre essas encarnações específicas do conselheiro das colônias também. Isso é realmente comum ou é apenas para prevenir, como você disse? Bem, geralmente nesses casos o aluno pode finalizar o período letivo tranquilamente até sua encarnação posterior, além de trabalhar aqui nas colônias, então casos mais específicos não são muito comuns, mas ocorrem regularmente, com exceção apenas de épocas de grandes mudanças no mundo terrestre, onde se torna mais comum essas situações, mas quando ocorre algo parecido no mundo terreno, de fato eu me esforço para não acrescentar tanta explicação durante as aulas. Compreendo. Gratidão pelas explicações, professor. Mais uma adição de estudos e conhecimento adquirido, comentei enquanto ria de forma contente. Você tem razão. Fico feliz por poder esclarecer suas dúvidas, como professor. Esse é o meu maior prazer, finalizou ele sorridente. Logo também recordei de meu pai e rezei para que seu propósito, provavelmente muito importante, se cumpra e que ele desperte novamente para a realidade e não se perca no caminho. Eu não sabia qual era a pessoa em que reencarnou ainda, além de seu propósito em si. Abre aspas. Na próxima irei perguntar ao Leonardo sobre o assunto. Fecha aspas. Foi o que me veio em mente. Após a conversa, pratiquei o tal processo de conexão espiritual com o meu superior, permitindo e aceitando as lembranças de minha origem. Quando percebi, senti uma atmosfera leve como nas colônias. Era uma lembrança de quando encarnado em um certo planeta, o qual ainda não havia compreendido se era meu planeta de origem ou outro em que eu apenas reencarnei algumas vezes para realizar algum trabalho específico. O ambiente que ele me envolvia era bem próspero e calmo. Parei para pensar e indaguei para mim mesma. Agora, como eu lembro o nome destes planetas? Mas logo deixei este pensamento de lado e me concentrei nas memórias passadas. Depois do processo, eu poderia indagar o professor novamente sobre o assunto. Realmente ele não era meu planeta de origem, mas algum em que vim com missões, provavelmente. Compreendi isso ao lembrar de certas memórias de meus pais e de Felipe, que no caso era meu irmão e minha família de origem, não a família terrena, onde era um lugar totalmente diferente, e ao vê-los daquela forma novamente, geralmente caía lágrimas de meus olhos super espirituais. Mas não eram lágrimas de dor, e sim de gratidão e nostalgia. Nesse momento eu estava me sentindo tão leve que parecia totalmente natural essa sensação tão familiar vindo de minha alma. Foi uma experiência totalmente linda e contagiante. Ainda não sabia o nome específico desse planeta, mas isso era o menos importante no final. Após isso também testemunhei vidas passadas em que sofri muito, mas aprendi a lição na época em questão. Porém, realmente havia planetas cruéis em que fui auxiliar, mas não me receberam da forma como deveriam. E sim, me perdoei por tudo, por todos os meus erros nessas encarnações, além de perdoar todos aqueles que me trataram de forma asquerosa, aceitando as minhas e as suas limitações daquele tempo. Também desejei bom futuro para eles em suas devidas encarnações atuais, pois não adiantava de nada os culpar por tudo e amaldiçoar seu caminho evolutivo desta forma. Sei que eles irão aprender a alcançar a iluminação um dia. Ainda mais depois de tudo que aprendi até o momento, não deveria me culpar ou culpá-los, já que se o fizesse estaria apenas criando ressentimento para ambos os lados, sem necessidade alguma. O que passou é passado, apenas devemos aceitar nossas limitações passadas e nos perdoar pelas atitudes errôneas, pois não havíamos entendido a forma correta de agir naqueles tempos. E apenas hoje sabemos e compreendemos nossos erros e medos passados e usamos estas mesmas experiências da forma ideal e sem rancor algum. Porque tudo o que passou foi necessário para minha evolução pessoal. E espero que eles também pensem da mesma forma nos dias de hoje. Após todo esse processo de lembranças, notei que havia vários e vários planetas pelos quais passei durante minha evolução até hoje, e que ainda havia reencarnado poucas vezes na Terra e provavelmente ainda ficaria mais um bom tempo nela. Além disso, irei perguntar ao professor no dia seguinte sobre o nome do meu planeta de origem, pois ainda não estava acostumado a esse tipo de conexão espiritual enquanto desencarnado. E por conta disso, tive de descansar bastante até o dia seguinte de estudos. Então, pessoal, essa foi a parte 17 da história da Júlia. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. E gratidão por tudo e até a próxima.